Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos chegando, vamos entrando. Vamos lá, já deu o horário. Esse filtrozinho ficou mara, hein? Adorei. Adorei que eu descobri que tem filtro pro ao vivo também, pras lives. Depois esse filtro efeito gatinha. Vamos lá, vamos chegando. Então, o tema de hoje da live é esse aqui. Tamanhos e curvaturas na extensão de cílios, tá? Vamos chegando, sejam bem-vindas. Como que vocês passaram a semana? Passaram bem? Aqui foi tudo bem, graças a Deus. Gente, então a live de hoje eu organizei para falar sobre tamanhos e curvaturas na extensão de cílios. Por mais que a gente conversou sobre mapping, né, como que faz o estilo gatinho, como que faz o estilo boneca, como que faz o estilo glamurosa, e vocês ainda ficaram com dúvidas nas questões de tamanhos, né, e curvaturas. Então eu vou falar um pouquinho hoje, vocês podem já me mandando perguntas sobre o tema, e se não for sobre o tema, me manda que eu posso fazer uma live, né, organizar uma live com o tema que vocês mais gostam de ver aqui, tá? Então eu tô muito contente que vocês estão participando, estão envolvidas, e eu fico muito feliz de poder ajudar. Sobre tamanhos e curvaturas que eu vou falar hoje, isso serve para todas as técnicas, tá? Tanto para técnica clássica como para técnica de volume. E aí entra o quê? Na parte da técnica clássica, entra aí se você faz usa um fio mais clássico, se você usa um fio elipse, se você usa qualquer outro tipo para fazer a técnica clássica, isso serve também. Para volume, você que faz volume brasileiro, você que faz volume russo, você que faz mega volume, você que faz volume light, todas as questões de volume, essa live de hoje também serve, tá? Então, para você que tem dúvidas sobre alguma dessas ou de todas, essa live serve para você também. E quem não puder assistir a live por inteiro ou que vai chegar na metade da live, lembra que eu sempre deixo ela salva por 24 horas. Eu tenho deixado até um pouquinho mais, mas, gente, vai ser bem certinho agora, tá bom? 24 horas salva. Então, vamos lá? Então, na questão de curvaturas e tamanhos, nem vou falar de espessura hoje. Hoje, no mercado de extensão de cílios, nós temos muitas opções de tamanhos, tá? E de curvaturas. Quando eu iniciei há 8 anos atrás, não existia tudo isso de opção. Na verdade, quando eu iniciei, nem existia tipo de curvatura. Era num potinho, tudo soltinho, eu tenho ele guardado até hoje para mostrar para as minhas alunas. Se vocês quiserem, eu pego para vocês verem. E os fios eram todos soltinhos. E na questão de tamanho, existia só 3 tamanhos. Isso para mim. Talvez para outras pessoas existia só um tamanho, fazia tudo do começo ao fim, usava um tamanho só, tá? Hoje, com a modernização, com o aprimoramento das fábricas e com o avanço mesmo da extensão de cílios, que eu fico muito feliz com esse avanço, com essa modernidade, nós estamos no mercado com muitas opções de curvaturas e tamanhos, tá? Hoje, quando eu vou fazer uma extensão de cílios, na época eu tinha só 3 tamanhos, era 10, 12, 14, acho que era, não, só 8, 10, 12, só tinha isso, 8, 10, 12, número par ainda nem era seguido, eu usava 3 tamanhos na extensão, hoje eu chego a usar 5, 6 tamanhos em uma aplicação de extensão de cílios. Então, veja como tem agora muitas opções para você dar um efeito personalizado para sua cliente. Então, uma das dúvidas também anteriores foi, eu posso usar um número só em toda a extensão de cílios? Né? Tem até um conteúdo aí no meu Instagram, depois vocês dão uma olhadinha que eu falo sobre isso. Não dá pra gente usar um tamanho só em toda a extensão de cílios, senão a gente não consegue chegar no efeito que a gente quer. Então, hoje você usa aí 4, no mínimo 4 a 6, até 7 números na extensão, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho, eu peguei alguns exemplos de alguns estúdios
mostrando, né, tanto de números que a gente pode usar e onde usar eles, onde você usa os tamanhos, é que você define se é gato, se é boneca, se é glamurosa. Então você tem que saber o número que você vai usar, o tamanho é o maior, em que ponto da área dos olhos, em que ponto você vai destacar, tá? E para isso a gente tem aí inúmeros tamanhos. Na questão da curvatura também, antes nem tinha o tipo de curvatura, nem falava lá que curvatura que era nos potinhos, nos cílios que eles vendiam. Hoje a gente tem aí 6, 7, 8 curvaturas, tá? E para extensão clássica aí eu vou mostrar as 3 principais curvaturas que a gente usa. E dependendo da curvatura que você utilizar, você também causa um efeito diferente. Então, se você usa uma curvatura mais acentuada, você vai destacar naquela área dos olhos, vai ficar mais abertinha, vai deixar mais fechadinho, vai deixar um efeito mais boneca, um efeito mais delineado. Então, vocês precisam saber as opções de curvaturas, ter no mínimo aí as principais, para você também personalizar para sua cliente o que fica melhor para ela, tá bom? Então, assim, o que eu preparei para vocês? Tá? Então, a questão da curvatura e tamanhos é bem importante. Pus essa imagem bem impactante para vocês levarem muito em consideração essa questão de usar vários tamanhos e curvaturas, tá? Essa aqui é só uma foto artística. Então, hoje a gente tem aí curvaturas, eu coloquei nessa imagem porque aqui vocês conseguem ver bem no cílio sintético como que ele vem, tá? Então, aqui a gente tem a curvatura D. A curvatura D, que é uma curvatura mais acentuadinha, tá vendo? E tem a curvatura C, que ela é um pouquinho mais aberta, tá vendo? Ela não entra tanto igual a D. E entre D e C, nós temos uma intermediária, que é a CC. Algumas empresas não têm essa opção do CC, tá? Então, algumas fábricas, elas não trabalham, algumas marcas não trabalham com a curvatura CC. Então, por exemplo, a marca que eu utilizo tem a opção CC. Então, às vezes eu falo para vocês, eu uso uma curvatura intermediária CC. Aí você vai comprar uma marca e não tem opção. Por exemplo, se eu não me engano, a Borboleta é uma marca bem legal, ótimos fios e não tem essa opção, tá? Tem marcas que já tem tipo D+, C+, então assim, varia um pouquinho, tá? Mas hoje já tem mais opções do CC também. Vocês concordam comigo? Vocês também já usaram marcas que não tem CC, né? Então aqui nós temos a curvatura D e C e intermediária CC. Essas aqui mais vocês estão vendo no Brasil, tá? Existe C+, D+, se for D+, ele é mais curvado ainda. Se for C+, pode ser um intermediário, vai depender da marca. Oi, Liceia, tudo bem? E agora no Brasil está vindo as outras curvaturas também, curvatura L, curvatura B, L+, que ele tem uma base mais achatadinha, ele chega a dobrar. Ele faz esse desenho aqui de dobrar, deitar e subir. Deitar e subir. Isso a gente não tá acostumado a ver ainda, mas já começou esse ano, 2020. As Masters do Brasil já começaram a usar esse tipo de curvatura também, tá? E existem outras também. Então tem curvatura M, tem curvatura J, tem várias curvaturas. E é muito legal vocês saberem, porque, por mais que vocês, eu nunca vou usar, o que eu faço já é o suficiente, o C, o D e o CC já é o suficiente. Tá, mas é bom vocês saberem que existe e saber que efeito que dá e que formato que é esses cílios, tá? Então eu preparei aqui outro slide para vocês compararem um com o outro. Então, a gente também tem curvatura M, que é bem parecida com a L. A L, tá vendo que ela inclina um pouquinho mais? Essa, ela sobe, a M.
E a L+, ela vem em base achatada, bem retinha, e dá uma curvatura mais arredondada. E o M e o L é mais reto. E as curvaturas que a gente está acostumado, que é o C, o D e o intermediário CC. Olha como é o desenho deles, tá? O D é sempre mais acentuadinho. E o legal de vocês verem nessa tabela é que as curvaturas, elas se combinam, tá? Elas se combinam. Então, aqui, por exemplo, vamos focar no... Qual que é as curvaturas que se combinam? O D, o CC e o C, tá? Então, vocês podem misturar as curvaturas, sendo que as curvaturas, elas se misturam, uma combinando com a outra. Então, o C, o CC e o D, vocês podem fazer a combinação de mudar na extensão de cílios. Exatamente, vocês podem mesclar, fazer transição de curvaturas dentro da extensão de cílios. Isso para qualquer técnica, tá? Tanto para técnica clássica como de volume. Então, vocês podem mesclar, mas não dá para mesclar, por exemplo, um M com um C. Tá vendo? Um M com CC. O que mais combina aqui? Um M com um L, tá? E um L+, que é nesse caso aqui, ó. As curvaturas que se combinam M com L e L+, tá? E D, CC e C. Por isso que vocês têm que entender que se vocês tiverem uma curvatura M aí, ganhou uma caixinha curvatura M, vocês não vão poder misturar com C, CC e D, porque elas não se combinam por conta do formato, tá bom? Então, vocês precisam ter essa consciência também. Como é algo novo, essa questão de curvaturas de L, L+, M, você vai pensar, nunca vou trabalhar com isso. Mas, por exemplo, eu comprei uma caixinha que ela é técnica clássica e ela é dessa curvatura. Não sei se é M ou é L+. É uma dessas duas. Então, assim, eu não faço volume russo, eu nunca vou usar essa curvatura M e L, mas já existe fio a fio, o fio sintético para técnica clássica com essas curvaturas diferentes também. E aí, quando vocês usarem essas curvaturas, vocês precisam entender para não misturarem com a C, com a CC e com a D. Então, vocês precisam ter essa consciência qual que é as curvaturas que se combinam, tá? Que são essas daqui. Se vocês quiserem fazer um print, tá? Vamos lá pro próximo slide. Nil, tá bom, eu vou deixar salva assim, tá bom? Vou deixar salva por 24 horas e eu acabei de começar. Aqui as opções que nós temos. É bem legal, gostei bastante desse slide, dessa imagem, porque vocês veem como que, por exemplo, o L se destaca totalmente dos outros, tá? O L, você vê que ele não se encaixa, ele não tem um conjunto com os demais, não é uma variação. Então, aqui no L, que é o verde, a letra corresponde à cor. Esse é o L, que é a parte verde, tá? E aí temos as que a gente já conhece, que é a C, CC e a D. A C é azul. O D é o vermelhinho e o CC, aqui tá errado, aqui é o CC, ó. CC é o roxinho e esse é o C+, que é mais acentuado. C+, que é o cinza. E aqui o roxinho é CC, tá? Então, aqui é o azul, C, o D, o CC fica entre os dois e o C+, ele é mais curvadinho, que é o cinza. O B, ele é menos curvado que o C, bem mais natural, um fio que chega a deitar bastante, como se fosse um fio natural. E o L dá esse grau aqui. Então, quando vocês
virem uma caixinha, alguém falando do L, o L agora é aqueles formatos que vocês estão vendo que fica bem dobradinho no final, onde dá o efeito delineador. Então, se você quer dar o efeito delineador, não sei se vocês acompanharam as minhas postagens da semana passada, segunda-feira eu postei o efeito delineador. Essa técnica eu usei de volume russo com a curvatura L e M. Mas, se você quer dar um efeito delineador, que fica só o desenho mesmo e puxadinho aqui do delineador mesmo, é a curvatura L, tá? Por isso que ela é assim, ó, dobradinha, a L, para dar esse efeito. Entenderam? Ficou fácil de entender? Então, assim, se a gente quer dar um efeito de gatinho na nossa cliente, a gente precisa usar curvaturas menos acentuadas. Quais são as curvaturas menos acentuadas na extensão de cílios, que é menos curvadinha? É a letra B e a letra C. Ah, Márcia, a marca que eu uso não tem letra B, então a letra C. Então, a curvatura C é a que fica melhor quando a gente quer dar esse efeito mais delineado na sua cliente, tá? Então, a cliente já tem o olho redondão e você quer deixar ele mais fechado, mais puxadinho, a gente usa a curvatura C. A gente tem uma cliente que você quer dar esse efeito mais puxado, mais gato, felino, a gente usa a curvatura C, tá? Então, não adianta vocês querem dar um efeito diferente usando a mesma curvatura em todo mundo. Eu sei que quem está iniciando acaba investindo numa curvatura só, que é uma curvatura D, que é a mais acentuada para fazer esse efeito boneco em todo mundo, esse efeito lifting, que é abrir o olhar para todo mundo. Mas quando você quer fazer um trabalho diferenciado das suas concorrentes ou conquistar sua cliente mostrando que você personaliza a extensão de cílios para ela, você tem que ter pelo menos de 2 a 3 curvaturas para você fazer um trabalho bonito. Então, a curvatura C, que é a menos acentuada, é a que vai deixar mais fechadinho, mais delineado, mais felino, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer efeito gato e eu uso a curvatura D, vai ficar gato? Não vai ficar gato. Lori, beijos, Lori. Não vai ficar, tá? Então, assim, vai ficar bonito? Vai ficar bonito, mas se você tivesse usado uma curvatura que fosse mais específica para aquele efeito, ia ficar mais perfeito. Então, vocês busquem sempre, vocês têm que dar sempre o melhor de vocês. Investir em materiais que sempre tragam resultados incríveis para suas clientes. Talvez elas não entendam de curvatura, elas não vão te pedir curvatura. Algumas já entendem. Então, mas quem tá fazendo o trabalho que é você, vai conseguir entregar algo que ela não vai encontrar em lugar nenhum. E aquilo que eu falei no workshop, se vocês participaram, que é fidelizar suas clientes, que as suas clientes retornam todos os meses, isso é um detalhe importante. Aonde ela tem esse efeito, esse resultado, ela não consegue ter esse resultado com outra profissional, porque você traz esse diferencial para ela, tá? Então, a curvatura C, coloca na cabeça de vocês, anotem aí, é a menos acentuada, tá? Que vai deixar mais fechado, mais delineado. Agora, a curvatura D é a curvatura mais acentuada que a gente tem. A curvatura D, ela vem bem levantadinho, bem puxado. Então, a gente também precisa ter essa opção para sua cliente, porque se ela vem com uma pálpebra caída, com o olho oriental, com o olho mais fechado, você precisa abrir esse olhar, aí você usa a curvatura D, que aí é a curvatura que vai abrir o olhar dela. Então, se você quer dar um efeito boneca, que é destacar, abrir o olhar dela, além de você usar lá o tamanho maior no meio, você também tem que usar uma curvatura mais acentuada. É Inês, né? Sempre esqueço o seu nome, meu amor.
mas acho que é Inês. Márcia, você é demais. Eu sempre usei curvatura C, então dá pra fazer tudo na C, caso eu não consiga outras curvaturas? Chegamos nesse ponto, é Inês, né? Desculpa se eu errei. Então, curvatura C, ela não vai abrir o olhar, ela vai deixar mais fechadinho. Quando eu iniciei na carreira, que tinha já as opções de curvatura, eu comecei só com a C. Acertei, Inês! E eu também usava só curvatura C. Então, os olhos das minhas clientes ficavam todos iguais. E aí, aquela que eu queria que ficasse um olhar diferente, que ela já tinha o olho fechado, não ficava aberto. Ela amava, ficava alongado, dava aquele efeito rímel, tudo lindo, mas não abria o olhar. Eu até esqueci, eu poderia colocar um exemplo aqui, que eu fiz uma extensão de cílios, que o olho dela é mais fechado, ela não é oriental, ela tem o olho fechado. Fiz o ponto alto no meio para abrir. Por eu usar a curvatura C, não abriu nada, fechou mais ainda. Ela amou? Amou. Mas hoje que eu entendo de visagismos, entendo de mapping, eu não uso mais a curvatura C, eu uso um CC nela. Fica lindo, ponto alto no meio, e aí eu abro esse olhar com essa curvatura. Então, vocês precisam ter as opções de curvatura. Já se programem para investir e ter as curvaturas aí de opções, tá? Né? Aí, ó, fica tudo igual, fica tudo igual. E aí, eu pego o meu material que eu tenho antigo para mostrar para vocês, é tudo C. Fica tudo igual, tá? Então, assim, quer abrir o olhar da sua cliente? Curvatura D. A curvatura CC é o meio termo. Então, se você fica na dúvida, se você quer abrir muito ou não deixar ele tão aberto, você pode usar o CC. Dá para abrir com CC, dependendo da marca que você usa, o CC fica muito lindo, muito perfeito. E ele é uma curvatura coringa. Então, se você quer ter mais uma opção, você pode trabalhar com o CC sim, tá? Ele já, dependendo do tamanho que você usar, ele já esconde a pálpebra. Se ela tem uma pálpebra, a pálpebra móvel dela tiver excesso, né, de pálpebra, ou se for muito gordinho, gente, vocês tomam cuidado, porque às vezes a pessoa tem a parte muito ressaltada aqui, não pode ceder. Você tem que abrir o olhar dela porque ela tem gordinho, o olho é fechado. E aí aqui, se você usar a curvatura D para abrir, que é o certo, vai encostar nessa carninha dela aqui. Vai encostar aqui. Então, e você não quer usar o C porque ela já tem o olho meio fechado. Por conta do excesso de pele aqui, excesso do osso mesmo, é bem saltadinho. Então, o que você faz? Usa uma curvatura CC, que é intermediário, tá? Ai, Nil, que bom que eu tô ajudando. Vou mostrar mais coisas, não saiam daí, tá? E aí, isso, no ponto onde você quer destacar, tá? Que entra a parte de mapping, que eu falei há 2 semanas atrás, eu falei muito de mapping. Então, assim, além de tudo isso... Oi, Fabiane, tudo bem? Além de tudo isso, você pode misturar as curvaturas na extensão toda. Então, por exemplo, aqui no canto interno, não fica legal a gente pôr uma curvatura muito acentuada. Porque a gente não quer destacar, às vezes, o canto interno. A gente quer destacar o meio, quer destacar aqui na arco da sobrancelha, quer destacar o final. Então, assim, quando a gente quer destacar, a gente usa uma curvatura mais acentuada. Então, por exemplo, eu usei tudo D na minha cliente. Chegou no cantinho interno, você pode pôr um C, que não é tão acentuado, vai ficar mais suave no canto do olhar. Quando ela abre o olho, você vai ver que ficou natural e vem e acentuou. Eu tô com um filtro aqui, ó. Entendeu? Então, a gente pode usar C no canto interno, D no meio, se eu quero destacar. Não destacar muito o final, pôr um CC. Vocês podem misturar as curvaturas. Por isso que eu falei ali, quais que combinam? Qual que é as curvaturas que se combinam? É o C, o CC e o D?
Então você precisa saber combinar para não ficar degraus. Também tem uma ordem. Na hora que eu sair do C, eu posso pular pro D, que eles se combinam. Ou C, CC e D, tá? Ou C, D, CC, C. Isso vai dando os efeitos na extensão de cílios. Vamos lá. Perguntinha. Prof, vi uma aula de outra prof e ela usou 9 no início, 11 no meio e 9 no final. Isso é errado, não é? Então, linda, depende do efeito que ela quer dar. Na questão de tamanhos, que eu vou chegar já que a gente vai falar na questão de tamanhos, dependendo do tamanho, o ponto alto que ela quer dar, que era o 11, é onde ela vai mais destacar. Então, por exemplo, se eu quero que o ponto alto, que o destaque seja no meio, ela vai usar 11 no meio. Então, ela pode começar com o menorzinho, aumentar para o 11, e se ela diminuiu aí, se ela diminuiu no final 9, é porque ela não quer destacar o final, entendeu? Então, não é errado, porque ela quis destacar o meio. Se ela pôs o 11 aqui no meio, tá? Que você colocou 11 no meio, então ela destacou o meio, ela quis fazer um lifting, abrir o olhar dela só no meio. É um tipo open, que a gente fala open lashes, é o efeito open, que destaca só o meinho. Aqui onde eu tô com a íris, que é a parte colorida dos nossos olhos, é onde eu ponho só o alto, aqui o ponto alto é aqui destacado, e diminuo nos cantos. Então vai ser destacado só no meio. Então, não é errado, depende do efeito que você quer dar. Porque vi que não pode pular tamanhos. Isso, para não ficar degraus. Então, quando você olha, tem uma coisa harmônica no olho dela, né? Um efeito harmônico nos cílios. Não fica assim todo desconectado, porque não foi usado os tamanhos seguidinhos do outro, tá? Se eu quero 11 aqui, o próximo pra cá é 10, o próximo pra cá é 10. Eu usei fio 15 e não realçou nada. Então, a espessura 0,15, dependendo se é um fio elipse ou um mink, ele dá diferença. Se você usar um fio elipse, ele é um pouquinho mais destacadinho, é um fio um pouquinho mais denso, com peso de um fio 0,07. Então, ele é super seguro se você usar um elipse nesse caso e trocar. Tá? Então, você precisa ver as marcas que você tá usando, as opções de marcas que tem aí para você adquirir e comprar um fio que dá um pouquinho mais de destaque no fio a fio da técnica clássica. Aí, Inês, eu ainda acho o 0,20 para fio pouco. Isso depende. O 0,20 da marca, que for um tipo de fio elipse ou flat, eu considero ele com a técnica clássica super bom, tá? Só que você tem que colocar 100% dos fios dela, então você tem que explorar os olhos dela e colocar em todos, tá? Eu só não coloco nos 3 primeiros aqui do canto e dependendo nos 2 últimos aqui. O restante eu ponho em todos, para que dê esse efeito mais cheinho. O 0,25 vai depender da marca. Se for um flat 0,25, ele ainda é um fio leve e macio. Mas precisa ter cuidado. Se for um 0,25 daquele tipo de fio mais clássico, aquele normal, já é pesado. Eu não aconselho utilizar, tá? Você usa os tamanhos no máximo até 12? Eu uso no máximo até 14. E eu vou mostrar aqui o porquê. Porque meus fãs grudam, vejo isso na manutenção. Que eu não vou falar de volume, mas assim, você tem que colocar espaçado. Para meus fãs não grudarem, eu uso a técnica de camadas, então os fios já ficam bem separadinhos, eu consigo colocar fã por fã seguidinho um do outro, mas como eu estou trabalhando em camada, eles não ficam muito próximos. Então você acoplou o fã, você não mexe mais nele. Se você vê que do lado tá muito próximo, você pula, vai intercalando. Ou
faz um olho, um no outro, um no olho, trocando os olhos, pra ir alternando, tá? Pra evitar que eles grudem. Vou falar dos tamanhos. Estou começando agora e não consigo preencher 100%. Então, você pode sim estar trabalhando inicialmente por tempo, sem preencher 100%, mas busque isso, tá? No seu dia a dia, no seu trabalho, no seu treinamento com as suas modelos, você tem que buscar o seu aperfeiçoamento para preencher 100%. E trabalhar em camadas ajuda bastante, tá? Se a pessoa tem bastante espaço de pálpebra, mas os fios naturais são pequenos, como eu posso realçar o seu olhar? Gente, a extensão de cílios, ela já realça o olhar. Não precisa ser tamanhos grandes para você dar esse efeito, porque se ela tem os fios naturais pequenos, mas tem a pálpebra bem espaçada, vai pelo fio. A avaliação vai ser feita pelo fio natural. Você tem que preservar aqueles fios naturais. E para dar durabilidade, você não pode dobrar o tamanho do sintético com o tamanho do fio natural dela. Então, se olha o fio natural dela é todo pequeno, você vai trabalhar com fios pequenos e vai dar destaque. Aí você pode destacar como? Com uma curvatura mais acentuada, uma curvatura D, tá bom? Para você fazer tamanhos pequenos para preservar o fio natural dela. Só, meu amor, beijos, você, gatona maravilhosa. Eu comprei um kit que veio C. Então, aí você consegue trabalhar com o C, igual eu falei. Mas aí, para aquelas clientes que você quer dar um diferencial, que é fazer esse lift, abrir o olhar dela, você vai ter um pouco mais de dificuldade com a curvatura C. Gente, vamos seguindo aqui no slide, vocês podem me mandando. Vamos falar de tamanhos. Ai, deixa eu mostrar os potinhos que vinham antigamente. Vinha assim, ó. 8... 10 e 12. Aqui tá invertido. E vinha solto assim, ó. Fio duro, muito duro. Olha isso, que horror. Dá pra ver? Vinha assim, eu tinha que soltar numa esponjinha e pegar um por um. Não vinha em pezinho igual vem hoje, nas tirinhas. Não tinha tamanho, era tudo assim solto. Olha, e duro, parecendo uma esponja de aço para lavar louça. E nem curvatura tinha, tá? E sofria, Fer, sofria. Olha lá, a Inês também. Sofria para separar um por um, esponjinha, pegar, levantar, pegar o fio em pé. Era assim. Era assim. Então, hoje, vocês estão no céu com a extensão de cílios. Vocês, extensionistas, estão no céu. Não tinha nem maciez. Hoje, a gente tem a opção aí do fio mais fosco, né? Que é o normal, que é o mink fosco, que é bem parecido com o natural. Nós temos aí o elipse, que é o flat também, maciez pura, que a gente sente todo o conforto. Temos opções de volume. Então, gente, vocês não têm desculpa. Eu tinha desculpa, porque só tinha isso daqui de opção. Hoje vocês não têm desculpa. Vamos atrás do melhor aí para suas clientes, tá? E aí, tinha só 8, 10, 12. Só tinha 8, 10, 12. Nem era números seguidinhos. E hoje a gente tem aí a número... Ixi, eu pulei um slide. Peraí, deixa eu voltar. Hoje a gente tem aí a opção de vários tamanhos, tá? A gente tem a opção aí do tamanho 6 ao 15. Dependendo da marca, a gente consegue até um tamanho 5, tá? Então, nós temos aí o 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Meu Deus, Márcia do céu, como que eu vou trabalhar com todos esses tamanhos? Como que eu vou saber usar? Gente, a experiência, a prática, o feeling de vocês. Por exemplo, a que me perguntou se ela tem a distância dos cílios naturais com a sobrancelha, tem um espaço legal para você trabalhar um médio, um fio grande, mas os cílios dela é pequeno. Vocês têm que avaliar o fio natural da sua cliente. Às vezes ela tem os fios pequenos, cílios naturais pequenos e quer um negócio gigante. E aí você tem que passar para ela o que é o correto. Olha, conscientizar ela para preservar os seus cílios naturais é 1/3 a mais do tamanho dos seus cílios.
E vocês têm que avaliar, tá? Então, com isso, vocês vão saber. Lembra que eu falei na live anterior, que nas lives lá da correção do workshop, a distância dos cílios naturais com a sobrancelha é importante avaliar. Então, por aqui, se ela tem um espaço curtinho, olha, sua cliente chegou, preencheu a ficha, começa a olhar pra ela, meu, aqui é curto. Vocês não vão usar fios grandes. Então, aqui é curto, mas ela tem um olho meio fechado e curtinho. Aí você quer destacar o meio, mas não quer passar da sobrancelha. Não vão fazer igual não vão fazer isso aqui, ó. Não vão fazer isso aqui, pelo amor de Deus. Por que não fazer isso aqui na sua cliente, gigante? Tem cliente que pode, eu vou até mostrar pra vocês. A área dos olhos é a área que elas expressam a emoção. O que a sua cliente quer expressar com a extensão de cílios? Se você colocar um negócio lá que quando ela pisca, faz aquele ventão, você vê que fica até lento o piscar dela, meu, ela tá o quê? Ela tá querendo expressar o quê com aquela extensão tão gigante que não combina com ela, não combina com o olho dela, não serve aquele tamanho. Então, cuidado com os tamanhos. Fazer um destaque com a extensão de cílios não quer dizer tamanho. O destaque na extensão de cílios, ela quer dizer uma coisa bem feita, específico, personalizada pro tipo de olhar dela, tá? Então, cuidado com os tamanhos. Agora, tem clientes que eu ponho 14. Tem cílios que vai até 15, tá? Então, depende do tamanho do fio natural dela e depende desse espaço que ela tem, onde você quer destacar, tá? Eu fiz uma extensão de cílios, o delineador, onde eu usava tamanho 5 e o maior número era 11. O maior número era 11. Que efeito que eu queria dar com esses tamanhos tão pequenininhos na extensão de cílios? O efeito delineador. Para fazer um efeito delineado no olho da cliente, eu não podia usar tamanhos grandes. Então, o tamanho 11 era o maior no final, para dar esse efeito delineado, gatinho. Ela é uma cliente que só usa delineador, não queria usar mais maquiagem, e agora com a extensão de cílios ela usa. Deixa eu ver se eu tenho aqui a foto dela para mostrar para vocês, espera aí. Que eu usei tão pequenininho, rapidinho, é que eu postei, mas é só para vocês relembrarem. Ó, tá? Aqui é tamanho 5, que no comecinho 5, 6, 7, ou esse aqui no meio aqui da íris dela é 8, nessa parte colorida do olho que tá um pouquinho mais estacadinho, porque aqui ainda foi curvatura CC, um 8cc, que eu não tinha o C, e ainda na próxima eu vou alterar isso daqui, e no final 11, pra dar esse efeito, tá vendo? Que parece toda a pálpebra dela. Então, depende do efeito que você quer dar na extensão de cílios, você muda o tamanho, tá? Então, assim, eu sou muito a favor de tamanhos pequenos a médios. E aí, como que fica o grande? Depende. Por exemplo, então depende. Onde que eu usei tamanhos grandes? Pessoas que, por exemplo, estão na mídia. No pessoal, no dia a dia dela, fica aqueles cílios destacados. Na hora que ela vai pra televisão, ou eu que trabalho fazendo live, gravação, precisa ser uns cílios um pouco maior. Se os cílios naturais dela suportam. Obrigada, Joyce, meu amor, minha aluna master Joyce, beijos, tá? Então, Joyce, isso é uma curvatura L, LC, M, eles são dobradinhos, né? Então, esse daí que eu usei foi L, tá? Curvatura L para dar esse finalzinho. Foi curvatura CC, CCC, M e L. Que eu tive que usar um M para poder dar transição do C, que lembra que eu falei que não combina C com os outros? Para eu poder fazer a transição do C pro L, que é dobradinho, eu tive que pôr um M aí. Foi 4 horas e meia de aplicação.
tá? Pra gente poder fazer esse efeito. Então, assim, voltando lá nos tamanhos, as europeias, as russas, que são as tops da extensão de cílios, a gente já tá alcançando elas, o maior número, o tamanho gigante para elas é o 11. Só para vocês terem ideia, tá? Mas é só para vocês compararem, que lá elas têm um perfil de comportamento, é Europa, é mais frio, é outro tipo de convívio, outros hábitos. Nós, brasileiras, nós vivemos num país tropical, quente, nós temos aí muitas etnias no nosso país, então a gente consegue ter todas as opções de trabalho. Você vai ter tanto clientes que vão ter cílios mais delicados e menores, quanto clientes que querem destaque. Então, às vezes, você tem um perfil aí de clientes que são os perfis que te procuram por você fazer as extensões maiores. Elas falam, nossa, eu amei da minha amiga, ela põe do jeito que eu gosto, então ela vai te procurar para algo mais destacado. Aí, por exemplo, o meu público, eu acabo tendo todos os públicos, mas a maioria é uma técnica clássica, é algo mais clássico, mais dia a dia. Então, elas já me procuram por eu já fazer esse tipo de trabalho. Entenderam? Então, você fala assim, mas aqui eu só uso grande. Porque o perfil das suas clientes são assim. Talvez aquela que é mais delicada, recatada, que quer extensão, ela nem vai até você por você já trabalhar. Então, por isso que é importante a gente ter várias opções. Mostra nas redes sociais, mostra para suas clientes que você faz do jeito que ela gosta. Que você personaliza a extensão de cílios para todos os públicos, tá? Então, sempre que eu quiser colocar L, eu tenho que fazer a transição com o M. É o correto, tá? É o correto para você não ter degraus e ficar perfeito, tá bom? Mas se você não tiver, você pode experimentar. Gente, o que eu fiz nessa cliente foi a primeira vez, ela foi minha modelo. Então, quando chegar algo novo para vocês, convida uma amiga, uma colega e testa, tá? Eu quero testar só C com L para ver como que vai ficar. Eu quero testar, sabe? Vai que um dia eu não tenho o M e eu, comprei no AliExpress, não tem por aqui letra M, ou curvatura M, é mó difícil, sabe? Uma que vende aqui no Brasil não tinha no estoque, acabou, tava esgotado o M. Eu queria o M para poder fazer a transição. Então, assim, gente, é experimentar. A extensão de cílios vocês são umas artistas. Então, vocês experimentam. Como que surgiu essas curvaturas? Como que surgiu todo esse tipo de mapping? Porque elas são usadas e vão testando e criaram isso. Por ter essa ousadia. Então, sejam ousadas, testem. Teve uma que perguntou, dá para misturar o volume brasileiro, fazer híbrido com fio a fio? Gente, talvez sim. Nunca fiz, nunca vi ninguém fazendo. Então faça teste e fala, Márcia, deu certo, eu fiz. Misturei o Y do volume brasileiro com o fio a fio, né? Então, assim, vocês são umas artistas. Vamos lá pro slide. Então, aqui é a minha diquinha, tá? Isso daqui eu organizei do meu jeito, eu não peguei em lugar nenhum, para vocês ajudarem vocês a definir que se vocês querem um tamanho pequeno, quais são as numerações que eu considero pequenas? Se vocês querem fazer um médio, quais são os tamanhos que eu considero de médio? E os grandes? Aí, a Joyce já fez e ficou bom. Joyce, depois manda a foto pra nós. Divulga aí. É isso aí, Joyce, artista. Então, aqui, gente, eu considero do 8 ao 10 pequeno, tá? Dependendo da marca, vocês podem mudar. Mas se você já fez volume com W, eu vi por esses dias essa opção de fio. Gente, o W nunca fiz, mas depois eu falo por quê, tá? Aí aqui, o 11 ao 13, eu considero pequeno a médio 11, tá? E entra no plano aqui do médio, tá? E o 13, ele vai de médio a grande. Então, aqui antes do 8 tem o 7, 6 e o 5, tá?
que são todos pequenos. E o 14 em diante, eu considero G, grande. 14, 15, 16, tá? Isso daqui é só para vocês terem uma referência para ajudar vocês na hora de escolher se vocês querem fazer algo pequeno, se vocês querem fazer algo médio ou algo grande. E as suas clientes, elas acabam... A cliente de vocês fala, eu não quero algo muito grande. Pode ser começar pelo pequeno, depois eu vou aumentando. Aí, o que você faz? Você fala, meu, pequeno, quais são os números que talvez dá esse efeito que fique menorzinho? Máximo até 11, entenderam? Ah, eu quero uma coisa média, não muito pequeno, nem muito grande. Quais os tamanhos que entra dentro desse padrão médio, né? Dependente da curvatura. Ai, do 11 ao 13 ainda tá ali no médio. Então, eu vou ali no 12, 12 é o médio, máximo 13, o mínimo 11, ainda é o médio. Então, tipo, por exemplo, se ela tem aqui curtinho e ela quer algo, você quer dar um efeito médio, né? Não tão pequeno e não tão grande, não tão curtinho e também não muito alongado, o médio para ela aqui que é curto seria um 11. Entenderam? E aí, se ela quer, eu quero power, Mai, aquela cliente jovem, aquela cliente perua, que quer destaque, aí o 13, que é entre 13 e 14 em diante, você já considera que é um fio já grandinho, já é um fio maior, entenderam? Então, 14, 15 já é fio grande, então aquela cliente que não quer algo muito grande, você não vai usar 14, fica aí no máximo 12, 13, tá? Então, eu vou colocar aqui a tabelinha e vocês fazem um print, pra vocês não se perderem, tá? Dá pra ver direitinho? Pequeno, médio e grande. Foi? Entenderam? Então, com essa tabelinha dá pra vocês terem uma noção. Foi assim, ó, um estralar de dedos, eu falei, eu vou montar, que eu considero o 12 médio, o 11 o 10, 11 eu já considero pequeno, um 14 já é grandinho. Tá, a Raiane tá com dificuldade de montar os fãs. Gente, tem várias formas de montar o fã. Eu posso fazer uma live referente a fãs, é que eu acabo fazendo as lives mais voltadas para técnica clássica. Mas o fã, como é algo específico para volume russo, eu posso sim fazer uma live. E eu até fiz da quarentena, viu? Mostrando como que monta fã. Então, assim, tem fã que você monta direto na fita, tem fã que você monta direto naquele suportezinho no bobo, não sei se é assim que pronuncia. Você tirar da fita, apoiar na fita de novo e abrir, e no dedo. Aí você tem que me passar depois, você manda no direct e eu te ajudo, tá? Aonde você monta o fã para saber qual que é a sua dificuldade bem pontual. Quais fios que você indica para iniciantes? Gente, o fio elipse que você encontra da Rastelli, que você encontra da BL, que você encontra da Sobelli, que você encontra na Garaku, várias marcas, esse tipo de fio elipse que você pode encontrar pelo nome de flat ou de nome super soft, é super legal você iniciar com ele, porque ele tem a base achatada, isso te ajuda no início a acoplar no fio natural. Então, isso vai te ajudar, vai te facilitar para quem tá iniciando, tá bom? Deixa eu ver que horas são. Então, aqui é só um exemplo, deixa eu apagar aqui. A gente vai ter uma consultoria. Então, aqui é um exemplo, por exemplo, de um mapping. Isso independente, isso aqui, gente, é independente se você faz qualquer tipo de técnica, tá? Então, aqui foi da borboleta que postou. Então, ela usou 8 no canto interno e foi até o 10. E o ponto alto dela foi do meio da íris até o final,
que considero boneca. Aqui, nos números brancos, é CC. E no canto interno, que é o 10, o último, é D. Você viu? Então, ela conseguiu fazer um efeito bem bonito e usou uma curvatura diferente no final, para não ficar caído. Ela diminuiu e curvou. Então, vocês podem ter essa opção também. E o número 8, adoro começar com o número 8 no canto interno, tá? Para todas as técnicas. Sempre menorzinho, para dar durabilidade para os fios já serem curtos e para dar esse efeito, para o mapping aparecer, você precisa diminuir nos cantos internos. Por isso que não dá para usar 12 até o começo. Senão não aparece o mapping, o efeito que você quer dar. Então, esse aqui é um exemplo que você usa os números menorzinhos no canto, aumenta no ponto alto que você quer destacar e você pode mudar a curvatura ainda por final. Não esquece de falar do W. Qual que é o fio qual fio você usa para volume híbrido? Eu tenho dificuldade quando vou fazer no olho esquerdo, tenho dificuldade em isolar. Gente, o olho esquerdo, às vezes você tem mais facilidade num olho do que do outro. Eu tenho mais facilidade no olho esquerdo pelo apoio. Então, assim, se você tá tendo dificuldade, presta atenção na sua postura, ajusta sua cadeira, vai pro lado do olho, vira um pouquinho a cabeça da cliente e usa a cabeça dela toda de apoio na lateral, na testa, para te ajudar no isolamento. Qual fio você usa para volume híbrido? Volume híbrido eu uso metade, 50% volume russo, que eu uso fios da Rastelli. E no fio a fio depende, às vezes eu quero dar um efeito mais misturar, deixar mais denso, eu uso um elipse, que é o Super Soft da Rastelli, ou eu uso um flat mais delicado da BL, ou eu uso o normal do fio a fio. Então, vai depender do efeito que você quer dar, mas é assim que eu faço, tá? Do W, tá. Aí, vamos voltar lá. Então, já falo do W. Aqui tem outro exemplo. Aqui ela mesclou a curvatura também. Começou com 8, que eu gosto bastante. Ela usou C. Tá vendo que fica mais deitadinho, mais fechadinho, mais felino o olhar? E aqui ela destacou o glamurosa no finalzinho, ela usou um 12, ponto alto no final, dá pra ver? E aí ela usou mais curvadinho, CC, no final, pra não ficar tão caído, tão deitado, porque o C, ele deita, gente. O curvatura C, ele fica mais deitadinho, por conta da própria curvatura, e aí ela mudou pro CC. C com CC super combina, não tem problema nenhuma misturar e não fica degraus, tá? Então, ficou top essa misturinha também. Então, C no começo também muito importante, para não ficar muito destacado, aberto no começo, ficar uma coisa mais harmônica. E aqui, ela misturou C com D, tá? Então, ela usou no canto externo um 9C, aí ela pôs pequenininho, tá? Pra não ficar aquela coisa deitada, fechada. Aonde ela quis destacar, ela usou D, então ela quis destacar meio pro final, então ela usou 12D, 11D pra abrir nesse ponto que ela quis destacar do olho dela. E aí ela deixou algo mais deitado, mais delicado, mais fechado no canto interno, que ela fez 8, 9, 10C. Então vocês podem usar aí, além dos tamanhos, onde você quer destacar, você usar uma curvatura mais acentuada. Beleza, gente? É isso. Espero que eu tenha ajudado na questão de tamanhos e curvatura. Se você não assistiu essa live por inteiro, vou deixar salva e entra lá desde o início. Gente, eu quero agradecer todas vocês pelo dia de hoje, por esse momento gostoso. Qualquer coisa vocês me chamam no direct e eu vou abrir a caixinha de perguntas, tá? Se vocês têm mais dúvidas, vocês mandam suas perguntas e eu monto uma live especial. Olha lá, Fabiane, estou com máscara e touca, não tem problema.
Agora fica na próxima, pra próxima, hoje já não dá mais tempo, tá bom? Então, só pra lembrar, live da semana que vem, tudo certinho. E aí eu espero vocês, que vocês continuem assim junto comigo, viu? Deus abençoe, uma ótima semana, que Deus continue guardando vocês. E lembre que tem conteúdos no meu YouTube semanais, conteúdos aqui no Instagram e sempre tem chamadinha no meu canal do Telegram. Participem, tá bom? Um grande beijo. Obrigado, gente, por vocês estarem aqui comigo nessa segundona. Beijos. Vou encerrando aqui. Tchau.